livre. Não existe exercício da cidadania e Estado de Direito se não houver o princípio do instituto chamado inviolabilidade dos mandatos parlamentares. E falo isso porque o que me inspirou a entrar na vida pública, caro senador Jaime Campos, foi a história de um cidadão que hoje é o nome da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Esse cidadão se chama deputado Djalma Marinho, que nos idos de 1968 presidia a Comissão de Constituição e Justiça daquela casa. E foi instado pelo governo daquela época a processar e, por consequência, caçar um deputado, Márcio Moreira Alves, porque ele havia tido a audácia de fazer um discurso na tribuna contraditando a forma como os militares estavam tratando as universidades públicas federais, ingressando naquelas universidades para impedir o direito de reunião. Pois muito bem, este deputado, naquela oportunidade, enfrentou essa decisão do governo, que não aceitava a crítica, que não aceitava o contraditório, que não aceitava o livre-arbítrio dos senhores parlamentares, porque era um governo intransigente. E nós estamos vendo esse filme se repetir. E pasmem, senhores, não por parte do governo, mas por parte do judiciário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Flávio Dino, que já foi parlamentar, deputado federal, que era senador, que já foi governador do estado, aceitou instaurar um inquérito para questionar a forma como o deputado Marcel Van Harter se dirigiu a uma ação que claramente é deletéria, a uma ação da Polícia Federal que propiciou um documento enganoso, mentiroso, e eu espero que seja processado também, já que estou falando aqui, que teve como consequência, caro senador Cleitinho, a supressão da liberdade do indivíduo por mais de 6 meses, que foi o senhor Felipe Martins, que ficou preso. E não há nada mais importante e mais sagrado no cidadão do que a sua liberdade. Pois muito bem, eminente presidente, Felipe foi preso por 6 meses por uma declaração ou uma citação falsa de um agente da Polícia Federal. E essa foi a ação denunciada na tribuna da Câmara dos Deputados. E esse é o crime que está sendo imputado ao senhor Marcel Van Harter. Ora, se comprovadamente essa informação é falsa, qual é o crime do deputado Marcel Van Harter? E qual é o problema para a Constituição ou para a democracia um deputado fazer uma crítica a um órgão público? Se essa condição for suprimida dos senhores parlamentares, feche o parlamento. Acabem com esta tribuna, porque nós vamos ferir de morte a democracia brasileira. Quando defendemos a inviolabilidade dos mandatos, eminente presidente, não fazemos de forma personalizada. Tenho todo o respeito ao deputado Marcel e à sua luta, mas o privilégio da inviolabilidade pertence à instituição, pertence ao Congresso Nacional, pertence ao povo brasileiro, pertence, em suma, a cada cidadão desse país. E nós estamos aqui inertes. Alguns têm vindo a essa tribuna cobrar posicionamentos do presidente do Congresso Nacional. Esperava eu que o eminente presidente fosse ao Procurador-Geral da República, colocar a sua preocupação não com o deputado, mas com a instituição, não com o indivíduo, mas com a prerrogativa e o privilégio dessa instituição. Porque agindo assim, defende o Parlamento e o Congresso Nacional e não um cidadão, qualquer que seja ele. Nós estamos em tempos difíceis, mas nós não podemos abrir mão
de nos resignarmos, de nos indignarmos, de colocarmos a nossa verve e a nossa repulsa à forma como tem se comportado determinadas instituições desse país. Quero aqui, dessa tribuna, reiterar a minha solidariedade ao deputado Marcel Van Haerten, ao Cabo Gil, ao Daniel Silveira, ao Bolsonaro, a todos aqueles que de alguma forma foram obrigados a responder inquéritos por palavras proferidas na tribuna da Câmara, do Senado ou de qualquer outro local dentro do princípio da sua inviolabilidade e da sua imunidade parlamentar. Senhor presidente, acredito que existem excessos e eles podem e devem ser corrigidos pela legislação em vigor, pela injúria, pela infâmia, pela calúnia. Nós temos comissões que precisam funcionar nestas casas, a Comissão de Ética do Senado e da Câmara dos Deputados. Isso acontecendo, esse é um assunto do parlamento, não pode transbordar, porque assim sendo, nós estamos, repito, ferindo de morte a democracia no Brasil. Agradeço a deferência, agradeço a paciência de Vossa Excelência, mas quero apenas, para concluir, ler um pequeno trecho. Foi embora o óculos aqui, mas vou tentar. Um pequeno texto da citação de um cidadão chamado Karl Manhai, Liberdade, Poder e Planificação Democrática. É pequeno, são 5 linhas apenas. Ver se eu consigo aqui. E ele falava sobre um episódio que ocorreu e foi importante o posicionamento da instituição dentro dos princípios da Constituição vigente. Abre aspas. A verdade democrática é a verdade tal como emerge da vida em comum. Por isso a ninguém pode ser permitido sabotar os acordos comuns. Promulgamos nossas próprias leis, por isso é um contrassenso lógico nos opormos a esses acordos ou abalar os alicerces que garantem seu funcionamento. Se querem mudar a lei, façam dentro do parlamento, do legislativo. Se modificações se impuserem, existem disposições específicas para modificação da lei mediante o consentimento comum. A fidelidade à lei, portanto, consiste em essência na fidelidade aos procedimentos livremente estabelecidos. A maior ofensa